Bom, muito bem. Voltamos aqui a falar sobre as referências bibliográficas. Fizemos já uma introdução inicial a respeito do tema e agora nós vamos dar continuidade falando sobre os tipos de entrada. Então, quando nós utilizamos o termo entrada, que é esse daqui que está aqui, pessoal, é a expressão ou palavra para referenciar, né, para falar o nome do autor, o título, o assunto e etc. Ou seja, é aquilo que encabeça uma informação bibliográfica, determinando a sua localização em índices, catálogos e bibliografias. Tá certo? Então vamos ver os tipos de entrada que nós podemos ter. Então, o primeiro deles, quando nós temos o tipo de entrada por autores, tá? Que é o mais comum e o mais indicado. Inicia-se a entrada pelo último sobrenome do autor, exceto para sobrenomes compostos seguidos de prenomes da mesma forma que consta no documento e ou como ele é conhecido pela comunidade. Tá? Então, às vezes tem um autor já conhecido por alguma forma, podemos utilizar aquele nome dele. Vamos ver alguns exemplos. Então, por exemplo, Lacatus Eva Maria. Então, sabemos que o nome dela, o primeiro nome dela, né, é Eva Maria e o sobrenome é Lacatus. Tá? Um outro comentário que está aqui, né, um outro exemplo, Bilac Olavo. E não Bilac Olavo Braz Martins dos Guimarães. Né? Observa que e isso já diferencia um autor de outro, né? Se nós tivermos, por exemplo, o autor Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, né? Nós deveríamos colocar dessa forma aí. Né? Bom, consideram-se sobrenomes compostos, entre outros, sobrenomes ligados por hífen, como por exemplo, Duque Estrada, né? Ou seja, Osório Duque Estrada. Então isso daqui é um nome composto, né? Eles estão ligados, ou Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto, então podemos colocar dessa forma ligado por um hífen. E sobrenomes que têm parentesco, né? Como foi comentado. Então, por exemplo, José Vargas Neto. Então nós colocamos Vargas Neto, vírgula, José, e Henrique Marques Júnior, colocamos Marques Júnior Henrique. Para documentos elaborados por até 3 autores, mencionam-se os nomes de todos, na mesma ordem que aparece em que constam no documento separado por ponto e vírgula. Tá? Por ponto e vírgula. Por exemplo, Gomes, vírgula, F. Araújo, ponto e vírgula, Fonseca, Jairo Simão, ponto e vírgula, Marx Tércia. Ou seja, observa que o sobrenome, todos eles aparecem em caixa alta, tá? E precedido por vírgula e o primeiro nome. No caso em que houver mais de 3 autores, pode-se optar pela indicação de 1, 2 ou 3 autores, seguidos da expressão et al., que significa e outros. Tá? É uma palavra em latim que significa e outros. Por exemplo, Burner, Bárbara, B. et al. Ou seja, nós já sabemos aqui, deixa eu voltar. Nós já sabemos que foi escrito pela Bárbara Burner e outros autores. Ou, por exemplo, Welleck, René, Warren, Altin, et al., isso com 2 autores, e aqui com 3 autores sendo referenciados: Fonseca, Jairo Simão, Martins Gilberto de Andrade, Toledo Geraldo Luciano e outros. Tá? Então aqui um exemplo que pode ter 1, 2 ou até 3,
isso fica a seu critério. Quando que usamos isso? Quando tem mais de 3 autores na bibliografia. Os documentos elaborados por vários autores com um responsável intelectual destacado, ou seja, organizador, coordenador e outros, são referenciados pelo nome desse autor, seguidos da abreviatura pertinente caracterizando o tipo de responsabilidade. Então, existe, né, esse organizador principal e aí nós podemos colocar, então, Pompermayer, Mallory José, que é o organizador. Tá? Ele vem aqui entre parênteses e é a expressão org. Ponto. Oliveira José Alcides, coordenador. Foi o coordenador daquele trabalho em específico. Bom, obras de cunho administrativo. Aqui agora nós vamos falar quando a entrada é feita por entidades coletivas. Tá? Então, obras de cunho administrativo ou legal, entrar diretamente pelo nome da entidade, seguido do local da sede, entidades independentes ou pelo nome geográfico que indica a esfera de subordinação. Quando o órgão é subordinado a uma instituição, deve-se entrar pelo nome desta última, ou seja, dessa instituição. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, não estamos fazendo referência a nenhum autor em específico. Existe uma equipe de pessoas que trabalham lá e a norma técnica ela é publicada na integridade, né? É a entidade que fez o trabalho, tá? Então, Associação Brasileira de Norma Técnica, Rio de Janeiro. Outro, Brasil, né? Ministério da Educação, Conselho Federal de Educação. Isso é o que está sendo colocado aqui, né? Está subordinado a uma instituição. Então, o Ministério da Educação, ele está subordinado ao Brasil, né? É essa referência que nós temos. Então, outra referência, Rio Grande do Sul, Secretaria de Educação. Sabemos que isso daqui é a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E Universidade Federal de Pelotas, Centro de Engenharias, né? Então, também essa publicação do Centro de Engenharias que está ligada à Universidade Federal de Pelotas. Bom, tipos de entrada quando nós temos congressos, conferências, simpósios, seminários e outros, tá? Então, quando são trabalhos que foram apresentados, desenvolvidos nesse âmbito. Para os casos de mais de um evento realizado simultaneamente, seguir a mesma regra aplicada a autores pessoais. Ou seja, nós podemos usar aqui, ó, Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 11, Congresso Brasileiro de Sementes, né, 15, esse daqui seria o 11º Congresso, o 15º Congresso, reunião anual das ABES, 17, em 1980, em Fortaleza. Tá? Bom, entrada pelo título da obra. As obras de responsabilidade de entidades coletivas, com exceção daquelas de cunho administrativo, letra B, publicações anônimas têm entrada do título da publicação, sendo a primeira palavra impressa em letra maiúscula. Bom, o que ele está colocando aqui de exemplo para a gente? Por exemplo, Contos Eslavos, Lisboa, Gleba, 1943. Então ele já está trazendo direto a entrada do título da obra, né? Que faz referência a esse trabalho. Como por exemplo aqui, ó,
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Enciclopédia 1900 e alguma coisa, né? O que acontece, né? Olha só, aqui ele não tem certeza de quando foi impresso. Isso daí apenas se sabe que foi no século XX, né? Então por isso que aparece aqui entre colchetes. Pessoal, eu confesso que eu fiquei um pouquinho com dúvida aqui a respeito dessa letra B. Eu vou dar uma revisada depois do material e trago informações para vocês aí mais detalhadas se isso for pertinente, tá bom? Bom, vamos ver algumas formas mais utilizadas que nós temos aqui. Então, quando nós formos trabalhar com livros e folhetos, sobrenome, vírgula, um espaço, o nome, ponto, espaço, título em negrito. Observa que o sobrenome, pessoal, é caixa alta e o título ele não é caixa alta, somente o início, né, a primeira letra, e depois nós temos ele em negrito. Dois pontos, espaço, subtítulo, ponto final. Espaço, opa, aqui ficou um espacinho a mais aqui, mas é só um espaço, tá? Espaço, edição, ponto, espaço, local, aqui também, né? Local é a cidade de publicação, dois pontos, espaço, editora, vírgula, espaço, data. Alguns exemplos quando nós estamos utilizando livros e folhetos. Então aqui, ó, Galvão, Carlos Augusto Aranha, Ortodontia, Noções Fundamentais, 2.ed seria segunda edição, né? São Paulo, Santos, 1996. Outro exemplo, Servo a L, ponto, né? Ponto e vírgula, Berviar, PA, Metodologia Científica para o uso de estudantes universitários, segunda edição, São Paulo, Cortez, 1991. Então observa que eu sei que isso daqui é da editora Cortez, eu sei que isso daqui é da editora Santos, tá? E não na cidade de Santos, porque a cidade já está aqui, ó, São Paulo, tá? Depois do nome da cidade, dois pontos, nós temos a editora. Isso que é importante conhecermos e fazermos a referência corretamente. Indica-se a edição de uma publicação a partir da segunda, no idioma da publicação. Então, como comentei com vocês, né, somente na primeira, se nós tivermos uma primeira edição, a gente não vai indicar. A partir da segunda, nós fazemos essa indicação e sempre no idioma que está sendo consultado aquilo ali. Tudo bem que em outro idioma talvez já tenha umas edições avançadas, mas a gente utiliza aquilo que está colocado na língua que está sendo consultada. Bom, para que o vídeo não se estenda muito, eu vou fazer uma pausa e vou iniciar um novo vídeo falando sobre as dissertações e teses.